Olá, bem-vindos a Mias Meris Academy. Alguns de vocês já me disseram que têm problemas em manter uma conversa em português. Falar não é tão fácil quanto ler ou escrever, e quando os portugueses ouvem que vocês não são portugueses, tendem a mudar a conversa para inglês. Já passaram por isto? Mas há alguns truques que podem usar para soar mais naturais em português e para passarem, quem sabe, por portugueses. Neste vídeo eu vou falar-vos de alguns desses truques. Espero que gostem. Mas antes, se gostam de português e de Portugal, não se esqueçam de subscrever o meu canal e de carregar na campainha das notificações para receberem uma notificação de todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Agora, vamos lá aos nossos truques. O primeiro truque para soar mais natural em português é usar a interjeição "ó". Então, esta interjeição é usada quando alguém nos diz alguma coisa da qual não gostamos, ou em que não acreditamos, ou com a qual não concordamos. Por exemplo, se alguém nos diz: "Olha, ele afinal não quer falar contigo", nós podemos responder: "Oh". A entoação que damos também pode transmitir diferentes ideias. Se dissermos: "Oh, estamos a soar mais zangados", provavelmente alguém nos disse alguma coisa que nos deixou aborrecidos ou exasperados. Por outro lado, se dissermos: "Oh, estamos mais tristes ou desapontados", provavelmente alguém nos disse alguma coisa que nos entristeceu ou desapontou. Tentem ouvir conversas em português e verificar onde e como os portugueses usam esta interjeição. Ela está em todo o lado. Na verdade, esta é uma das coisas estranhas que os portugueses fazem e das quais eu falo neste vídeo aqui em cima. Se quiserem saber mais sobre essas coisas estranhas, vão lá ver o vídeo, mas só depois de acabarem este. Usar "ó" antes de chamar alguém. Esta também é outra das coisas esquisitas que os portugueses fazem, mas ela provavelmente vem da nossa língua-mãe, o latim. Este "ó" é usado para chamar alguém. Por exemplo, se eu quiser chamar o meu amigo Manuel, eu vou dizer: "Oh Manuel! Oh Manuel!" Muita gente pensa que isto é o Manuel, mas na verdade não é. Isto é algo diferente e usamos "ó" para chamar alguém, para chamar a atenção da pessoa. Não se esqueçam. Usar "pois" e "pois não". Quando estamos a conversar, muitas vezes usamos "pois" e "pois não". Apesar de serem expressões parecidas, elas são usadas para coisas diferentes. Normalmente usamos "pois" para concordar com alguém e para que a pessoa saiba que estamos a ouvir. Se alguém nos diz: "Ele tem que falar comigo", nós podemos dizer simplesmente "pois" ou "pois é". "Pois não", em português de Portugal, é usado quando queremos perguntar à pessoa se concorda com o que estamos a dizer. Por exemplo, se dissermos: "Ele não está chateado, pois não?", aqui estamos a querer certificar-nos que a pessoa não está chateada connosco. Por isso, perguntamos à outra pessoa o que é que ela acha, através deste "pois não". Outras frases que poderiam funcionar com "pois não" são: "Tu não queres mais bolo, pois não?", "Eles não vêm, pois não?". Se repararem, só podemos usar esta expressão quando a frase é negativa. Quando a frase é afirmativa, temos que usar outra coisa que eu vou explicar no próximo ponto. Usar "não é". Então, quando queremos verificar se o que estamos a afirmar ou perguntar é verdade,
Mas com frases afirmativas vamos usar não é. Vejam as frases seguintes. Tu gostas dele, não é? Tu queres mais bolo, não é? Ela é tua prima, não é? Na verdade, a opção mais correta seria usar o mesmo verbo e dizer tu gostas dele, não gostas? E tu queres mais bolo, não queres? E ainda, ela é tua prima, não é? Nesta última frase continua a ser não é, porque o verbo da frase afirmativa é o verbo ser. Nós também fazemos isto, mas muitas vezes simplesmente trocamos o verbo principal e dizemos apenas não é para todas as frases afirmativas. Usar inho em tudo. No outro dia fui ao café e percebi que a menina que lá trabalhava adiciona inho a quase todas as palavras que diz. Na verdade, pode-se adicionar inho a qualquer substantivo ou adjetivo em português. Normalmente, este inho ou inha tem uma conotação fofinha. Viram o que eu fiz aqui? Por exemplo, podemos dizer aquela menina é tão queridinha. Ou até, aquela menininha é tão queridinha. Também podemos usar este inho para ser mais educados ou simpáticos, que é o que acontece no café, por exemplo. Quer um cafezinho? E um pãozinho? Olhe que está quentinho! Por outro lado, em algumas ocasiões, este diminutivo pode ter uma má conotação. Aquela mulherzinha está ali sem saber o que fazer. Aqui estamos a diminuir a tal mulher e o seu caráter. Ou que parvinho! Aqui estamos a evidenciar que a pessoa está a ser parva. Portanto, ficam a saber. O inho ou inha é normalmente usado para tornar as coisas mais queridas ou simpáticas, mas há contextos em que podem, de facto, ter conotações mais negativas. No entanto, na maior parte dos casos, a conotação é bastante positiva. E mesmo o que parece negativo, se usado com uma entoação mais positiva, pode tornar-se positivo também. E é isto! Estas são algumas das coisas que podem fazer para soarem mais naturais nas vossas conversas em português. Quem sabe assim possam ter conversas só em português, sem mudar para o inglês. Isto costuma acontecer convosco? Os portugueses, ao quererem ajudar, mudam a conversa para inglês? Digam-me nos comentários. Agora, toca a praticar. Espero que estas dicas vos ajudem. Um beijinho e até ao próximo vídeo!